Olá, meu nome é Rafa Capa e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui pra dar opiniões que ninguém se importa, soltar PDFs que ninguém pediu, e aí vocês poderem também usar tudo isso pra aterrorizar os jogadores ou mestres de vocês da forma que vocês quiserem. No vídeo de hoje, o que eu tava interessado em falar é o conceito de feiticeiro e algumas subclasses que eu criei pra ele. Só que pra explicar algumas subclasses, você precisa saber o que é uma classe primeiro. Classes são como se fossem os trabalhos dos personagens de D&D. É o jeito que você faz a sua parte de aventura. Então os exemplos clássicos são tipo, magos fazem as magias deles, os guerreiros batem com as espadinhas, coisa do tipo. E aí, dessas classes, elas vão meio que ser separadas em 3 categorias. As classes vão ser divididas entre mágicas, marciais e uma mistura de ambas. O feiticeiro, que é o negócio que eu criei dessa vez, são obviamente, classe mágica. E aí nisso vão ter algumas categorias que vão ter suas diferenças. Primeiro tem os estereótipos mais gerais, que são, por exemplo, o druida, que faz magia baseado na natureza, poderes da floresta, coisa do tipo. Clérigos, que fazem magia baseado em religiosidade. Então, eles vão usar bastante, tipo, magia com o poder vindo de acreditar numa entidade. E aí, o que você pensa como essa classe mágica geral, que muita gente confunde entre feiticeiro, mago e bruxo, tem suas pequenas diferenças. O bruxo, ele vai ser parecido com o clérigo, mas ele não vem, os poderes dele não vêm de louvar uma entidade. Ele faz um pacto com uma entidade. Então é muito mais uma coisa dele estar servindo esse ser. Então, por exemplo, ele não vai necessariamente servir um deus, ou também por ser um pacto, não vai ser uma entidade maligna, pode ser uma entidade neutra, só que mais forte que ele. E aí, pelos poderes que ele recebe, ele tem que servir ou fazer a vontade dessa entidade de alguma forma. Os magos são o que é mais estereotipado na mídia no geral, que são os caras que têm magia através de estudo. Então é o cara que passa muitos anos estudando e tem os tomos mágicos deles, e tem, tipo, papéis e livros e todas essas coisas, e é o cara barbadão. Esse, no geral, é o mago, que é o cara que realmente passa tempo estudando pra fazer as magias. O feiticeiro é o cara que tem, por algum motivo, uma conexão natural com a magia. Tanto que, por exemplo, as magias do mago são baseadas no status de inteligência. As do feiticeiro são baseadas em carisma, que é, no geral, a força de vontade dele. Carisma cai muito nessa categoria de força de vontade. O feiticeiro, ele vem muito mais como uma conexão natural com a magia. E aí, beleza, tá apresentado. O que eu criei de novo pra feiticeiro? As minhas críticas, no geral, que não é muito crítica, é só o jeito que eu enxergo o feiticeiro de uma forma diferente. Eu vejo muita gente falando de feiticeiro como tendo uma conexão direta com sangue. Então eu vejo muita gente usando essa categoria pra feiticeiro de que vem da família, de alguma forma. E sim, tem a subclasse básica que eu acho muito legal, que é de você ter sangue dracônico correndo por você. Mas primeiro, eu acho completamente chola você fazer um personagem que é predestinado a ter grandes magias por causa do sangue que corre na família dele. Eles basicamente usam bastante esse estereótipo de que tem, tipo, essa pegada de correr no sangue, e eu acho que pode ter potencial nisso, mas eu gosto muito mais da pegada de ser uma pessoa random, que aconteceu merda com ela, e agora ela tem que lidar com essas coisas e... É você que tem esses poderes e você que vai ter que lidar com isso. Ah, e outra coisa também, que eu vejo que não é uma temática muito recorrente em bastante classe, na verdade, em D&D, que é a pegada da magia arcana. Resumindo bastante a lore de D&D, porque isso aí tem um embasamento nisso. As magias arcanas de D&D, ela tem uma certa conexão com um manto mágico, que tem uma deusa, que eu também não lembro o nome, que ela basicamente lida com isso. Tanto que teve uma treta, que é por isso que só tem magia até 9º nível, porque senão os seres humanos estavam ficando muito fortes, e aí teve uma treta mágica com isso faz muito tempo. Eu não lembro direito, mas basicamente tem esse manto, e quando você faz magias arcanas, você tá se envolvendo com esse manto que tá em volta de você. E ele é uma coisa muito ligada com a natureza geral, no que eu digo. Até porque, tipo, no geral, deuses têm poderes limitados ao próprio sistema solar. E se você sai desse sistema solar, por exemplo, se você é um clérigo que ganha poder de ter um link com um deus, e você sai desse sistema solar por algum motivo, porque tem tipos de aventura que você sai, por aí, você perde a habilidade de usar esses poderes. Mas, se você faz magia arcana, não. Você continua podendo usar. É uma coisa que não é necessariamente linkada só com... É uma coisa muito mais universal. É uma das regras base do universo, você pode dizer assim. E eu não vejo muitas subclasses focando nessa pegada. Tipo, muita gente dando mais foco pra essa pegada quando cria um personagem mágico. Pode ser até mais pra pegada de mago, que é o que mais chega perto disso. Quando você tá falando de usar tomos, essas coisas, tipos específicos de magia. Mas eu não vejo muitos outros. Por exemplo, o maior foco que eu vejo em bastante coisa do feiticeiro é que ele usa muita magia elemental até.
até. E não digo também só no quesito de elementos básicos, como fogo, água, terra e ar. Tem uma subclasse que é específica de trovão, tem uma subclasse que é mais focada pra escuridão, como se a escuridão fosse um elemento. Eu sinto bastante essa vibe de feiticeiros. Então, feiticeiro eu sinto que muita gente vai pra esse lado de base de sangue e também de magia elemental. E eu sinto que poderia ser bem mais legal se você mexesse com essa pegada de links aleatórios. A pessoa não necessariamente foi predestinada pra isso. E também poder mexer com essa pegada de arcanismo. Ok, baseado nesse conceito geral, eu criei as duas subclasses. O normal é você ver alguém usar feitiços como se estivesse moldando a sua própria ferramenta com base no que quer fazer. Mas de vez em quando pode acontecer de uma pessoa ter um link tão direto com o manto da magia que fica difícil de você poder usar ela de acordo com a sua própria vontade. Você tem acesso a uma forma muito mais bruta de magia, mas consequentemente é uma forma muito mais instável. Os feiticeiros arcanos têm um link muito mais forte do que o normal com a magia, podendo detectar feitiços arcanos e suas consequências em volta de si antes mesmo deles acontecerem. Mas a sua forma bruta faz com que eles não possam controlar quais magias eles vão usar na hora que eles querem usar. Muito por causa disso, eles têm que se tornar mestres do improviso. Vendo que toda vez que eles vão usar magia, eles controlam apenas o fluxo e eles não conseguem controlar o formato. O feitiço que vai sair das mãos deles tem que ser adaptado todo turno com base no que eles vão precisar. Mas em troca, as magias que eles usam acabam dando mais dano, sendo mais fortes, sendo uma forma mais pura de magia. Essa subclasse eu peguei bem baseado na outra subclasse que tem de magia selvagem, e você tem que, sempre que você vai usar uma magia, você tem que rolar numa tabela pra ver um efeito mágico que pode acontecer a mais. E eu achei que seria muito legal virar isso no 220, e que você não conseguisse nem sequer controlar qual magia você vai usar, sempre vai ser um efeito random e você tem que ficar se adaptando com isso. Eu acho que dá um efeito bem legal de você poder ter que se adaptar isso toda hora e não ser uma coisa completamente fora do seu controle. Além de que eu acho muito legal você poder ter essa conexão mais forte com a magia e essa pegada de fluxo mágico. Conforme você vai subindo de nível, você consegue de forma mais controlada usar detectar magia, dissipar magia e contra-mágica, como se você tivesse realmente um controle também sobre o véu que você tá se conectando. Porque essa é a pegada, você tá se fundindo com esse véu mágico. Não é só que você tem um controle dele, você tá se tornando um com ele. Chegando ao ponto até que você vai usando sua força de vontade pra ter um controle maior sobre o fluxo de magia que você vai deixando passar. Então essa é a tua pegada de magia, não é sobre o limite que você tem de moldar ela, mas é o de quanto que você consegue realmente usar sua força de vontade pra deixar a magia passar pro mundo material. Além de que conforme você vai subindo de nível, você vai começando a ter um pouquinho mais de controle sobre isso, então você pode rodar o dado várias vezes, escolher uma magia que você quiser, e tá tudo conforme o que tá na fichinha que tá disponibilizada aí embaixo, né? Se você se interessar em usar isso, é só você acessar o PDF aí, já tá tudo prontinho. Existem lendas de uma língua muito antiga, usada por deuses, que carrega tanto poder mágico nas palavras em si, que só de você escrever ou falar elas, efeitos mágicos podem acontecer em volta de você. Feiticeiros rúnicos são pessoas que de alguma forma se conectaram com essa língua através de sonhos. Muitas vezes pode ser por conexão com algum ser que ainda fala essa língua, que tá tentando se comunicar com eles e não sabe falar alguma língua comum. Ou talvez de alguma forma eles se linkaram com algum tipo de pergaminho que tinha essa língua e eles aprenderam ela sem realmente saber. Eles não conseguem entender o que eles estão lendo, mas de alguma forma quando eles leem essas palavras, eles conseguem entender o que tá escrito. Pessoas com esse tipo de conexão, no geral, vão mostrar runas desenhadas através de seu corpo, que vão ser consumidas conforme elas usam magia. É como se elas estivessem usando o poder das palavras pra condensar a magia que tá em volta de si. E essas runas ainda carregam tanto poder que você consegue ver que algumas das runas desenhadas no corpo dessas pessoas têm certos efeitos especiais, como se fossem brilhos ou cores diferentes. E quando elas são queimadas na hora de ser usado um feitiço, você vê que esse feitiço geralmente tem também um efeito especial, como se ele fosse mais forte ou mais articulado, dependendo do que acontece. É como se essa linguagem fosse capaz de realmente atingir os níveis mais profundos e primordiais do que a magia universal. E quanto mais também esses feiticeiros se envolvem com essas runas e com esse linguajar, eles também conseguem começar a chegar a um ponto de compreensão da própria linguagem de uma forma mais profunda, onde eles conseguem usar a própria língua que eles falam, sendo comum, élfico, anão, dracônico, qualquer coisa. Eles conseguem usar isso de uma forma mais magicamente infundida, entendendo o poder de cada palavra.
E é isso, o feiticeiro rúnico eu acho que ele também é uma pegada muito legal em questão disso. As runas também são algo muito envolvido com arcanismo, que eu não vejo muita gente usando. E a ideia é que eles também consigam representar essa ideia de que você pode ter uma conexão mágica com alguém, você ser escolhido aleatoriamente. Você não precisa ter um passado e você ser predestinado a fazer isso. Você pode só ser um cara random que foi contatado por uma entidade extraplanar e o ser tá tentando desesperadamente falar com você e você só não entende ele. Você acaba usando as palavras dele pra gastar magia e vai sabendo o que isso pode levar. Vai que o bicho fica muito puto com você. Vai que o bicho fica muito feliz com o que você tá fazendo. E aí eu acho também que eles podem passar uma mecânica bem interessante de mexer com essas runas, como realmente algo escrito poderoso. Minhas ideias é que conforme ele fosse subindo de nível, esses efeitos que vão tendo aleatoriamente nas runas deles vão ficando mais fortes e mais adaptados. Também vai dependendo do nível da magia que você tá usando. E isso seria legal também de eles chegarem num ponto de que eles conseguem só passar essa runa direto pra parede, poder preparar uma magia em algum lugar pra ela ser usada especificamente. Eu acho que seria um conceito legal. E aí a ideia de que conforme eles vão entendendo também o poder de palavras no geral e de linguagens no geral, eles pudessem usar palavras de poder, tipo matar ou atordoar, com mais controle, com mais base, sem precisar depender tanto de slot de magia. E essas foram as duas subclasses que eu criei pra essa semana. Como sempre, vocês podem encontrar todas as informações pra quem quiser ir atrás de mais coisa no link do Drive aí na descrição. Tá tudo prontinho, com bastante arte que eu fiz. Agora realmente eu comprei uma mesinha, essas artes não foram feitas no mouse. Qualquer coisa que vocês acharem de falta de balanceamento, como das outras vezes, vocês podem só mandar aí na descrição, eu dou uma olhada, eu vejo o que eu posso ir mudando, dá sempre pra ir ajustando essas coisas conforme for ficando melhor. Se vocês gostaram, considerem se inscrever, eu sempre tô, postando mais dessas pegadas, de tentar pegar conceitos diferentes. Então, qualquer dica de vocês eu tô aceitando. E como eu disse também no outro vídeo, eu tentem tomar essas criações como incentivo pra vocês criarem as coisas de vocês, né? Eu acho que é muito legal de tentar incentivar todo mundo a criar mais coisas em D&D, porque é sobre isso o jogo, né? Criatividade e um ajudar o outro aí postando coisinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês, se cuidem e até o próximo.